Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje falaremos sobre Rodriguinho e Yasmin Brunet sobre BBB e como é que isso é uma discussão que a gente, dentro da Red Pill feminina, a gente precisa falar a respeito. Para você que é a sua primeira vez no canal, fica até o final, vê se você gosta do vídeo e você já sabe, depois que você assistiu o vídeo, curte, compartilha, comenta e por aí vai. Agora, se você não gostar, eu te recomendo para assistir um outro vídeo com uma outra temática do meu canal, para você mais ou menos entender qual que é o objetivo desse canal ao final do vídeo, tá bom? Então, e para aqueles velhos, né, do canal, vamos dizer assim, muito obrigada, finalmente somos 1000 inscritos. Vocês permitiram com o engajamento, com o tempo de visualização de vocês e com a paciência que finalmente a gente desse esse próximo passo de ter ultrapassado os 1000 inscritos. Então, assim, eu sou muito grata, estou muito feliz por vocês me permitirem chegar aqui, porque esse trabalho não é um trabalho meu, mas é um trabalho principalmente de cada um de vocês, tá bom? Bem, o que eu queria dizer para vocês? Vou separar o vídeo sobre hipergamia que muitos de vocês pediram para eu fazer, tá? Mas o que vai vir? Eu vou fazer um vídeo todo arrumadinho, vou escrever algumas coisas a respeito desse vídeo. Eu quero buscar falar sobre essa questão da hipergamia sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista biológico, sobre o ponto de vista que mais? Do que a psicologia também fala e buscar outras áreas de estudo para a gente fundamentar o que eu tenho para falar sobre a hipergamia e inclusive explicar para vocês sobre esse processo de hipergamia. E o que é mais importante é vocês tendo a consciência desse processo, vocês terem uma consciência do processo e se imaginarem como é que eu, como homem, como é que eu posso ultrapassar essa questão do processo da hipergamia das mulheres, tá bom? É claro que eu vou trazer, né, questões antigas, quero trazer também sobre todos os vieses, né, todas as componentes que a gente tem no mundo contemporâneo e no final é a gente tentar achar uma solução. Você como homem ou eu enquanto mulher, para trazer esse assunto para vocês, como é que a gente pode lidar ou resolver ou qualquer coisa nesse sentido. Então, um vídeo que alguns de vocês há muito tempo estão pedindo sobre a hipergamia. A hipergamia, é claro que eu quero terminar de ler o livro, né, que eu falei que eu tanto queria, né, que era da Sarah Hill. O livro chegou e já comecei a ler. Ela fala um pouquinho também sobre a hipergamia, ela não chama de hipergamia, na parte da biologia, tá? Por que a mulher, ela faz essa seleção? Por que a mulher, às vezes, quer um homem que está acima dela? Mas é claro que a gente tem que imaginar todo esse sistema biológico da mulher, né, que permitiu a gente chegar ao que a gente é hoje e como é que a gente pode ver o que está acontecendo hoje, essas novas dinâmicas sociais que nós temos como sociedade e interpretar qual talvez seria uma solução ou como encarar esse processo. Então é um vídeo que eu quero fazer com vocês, nós vamos sentar e conversar um pouquinho, vai ser sim um vídeo grande, com certeza vai, porque eu vou trazer outros autores a não ser a Sarah Hill talvez seja para fechar esse laço na parte de pesquisa que estou fazendo, tá? E outra coisa, também a gente achar uma solução para isso. Então, essa questão da hipergamia, eu tô demorando muito a fazer o vídeo a respeito, justamente eu quero fazer esse vídeo com muito conteúdo, muita pesquisa, muitas pessoas por trás, entendeu? Para vocês, querendo ou não, vocês verem o que vocês fazem com essa informação e como é que vocês podem passar por cima dessa informação, no sentido assim, até de melhorar o relacionamento que vocês têm com mulheres, tá bom? Não pense que é um conteúdo puro, tá? Porque o objetivo não é ser como fazer isso assado, não são fórmulas, tá? A gente vai trazer as pessoas aqui, vai melhorar o debate e aí vocês usam essa informação e fazem o que vocês querem com ela. Então, bora direto pro vídeo. Eu queria falar sobre essa questão de hipergamia porque muitos de vocês estão pedindo e sabe aquela história de tipo, tá no fogo? Então, assim, ainda tá no fogo, tá sendo feito, quero fazer um conteúdo bem legal, que eu sei que é um dos temas que a Red Pill mais fala a respeito, tá? E nesse processo, sobre essa questão da hipergamia, por que eu falei da questão da Sarah Hill? Porque a Sarah Hill, ela fala muito sobre as novas escolhas que a mulher está fazendo com relação aos homens, e essas escolhas estão muito ligadas ao uso da pílula, tá? Gente, vocês não têm noção do que é esse livro dessa mulher. Eu tenho, assim, e são 20 anos de pesquisa, tá? Que não podem ser ignorados. E assim, isso está trazendo consequências atuais na nossa sociedade que
não dá para nenhum cientista medir até que ponto pode chegar a determinadas coisas, tá? Então, assim, eu vou fazer isso com muito cuidado, porque às vezes vocês buscam o conhecimento para um pouco falar assim, falei, por isso que tá assim, por isso que tá assado. Só que a gente tem que olhar as coisas num sentido mais macro, mais social. E vocês vão começar a entender como a coisa é muito mais dramática, como a coisa é muito mais difícil, como as coisas estão saindo, talvez de um rumo que biologicamente permitiu que nós chegássemos até onde a gente chegou, e daqui para frente a gente não consegue vislumbrar do que é que nós seremos como sociedade. Então isso é muito grave, gente, muito grave mesmo. Por isso que eu preciso de tempo para falar sobre hipergamia, porque a gente vai começar com hipergamia e a gente vai terminar falando do quê? Falando como sociedade, o que seremos de nós daqui para frente, tá bom? E a Sarah Hill, ela tá abrindo muitos meus olhos para essa questão. Tem muitas coisas que, com base nas pesquisas dela, tá me assustando como mulher bastante. E o que acontece? Eu vou falar assim sobre hipergamia. O livro dela, talvez eu faça 2, 3 vídeos para falar, quero desmiuçar cada um dos capítulos ali, que ela tem coisas muito, muito importantes para falar. Eu não acredito que haja literatura traduzida, tá? Eu acho que tem, o que eu vi na internet só tinha inglês e espanhol até agora, então não tem português. E talvez o que ela tem para nos apresentar como pesquisa é um grande red flag para nós como sociedade e para nós como sociedade ocidental, tá? É muito complicado mesmo o que ela tem que falar. E talvez seja positivo ou negativo para alguns que às vezes acham que a mulher ela vai procurar o melhor, tá? Só dando só colocando um pouquinho assim da discussão, ela diz assim que as mulheres que fazem o uso da pílula não necessariamente vão buscar pelo macho alfa, tá? Ou seja, a pílula tá mudando essa questão da hipergamia feminina. Ah, mas que não sei o que, não são com todos. Calma, gente, eu vou fazer vídeos sobre isso. Vão ser vídeos falando sobre a consequência da pílula na questão dos hormônios nas mulheres, tá? E o hormônio diz muito sobre as nossas escolhas, o hormônio diz muito sobre as nossas atitudes, tá? Diz muito sobre o nosso corpo, sobre a nossa interação, tudo, gente, está ao redor dos hormônios. E isso também me faz elevar talvez o diálogo de por que a pílula nunca desenvolveu, ou até hoje a gente não tem esse processo falando sobre a pílula masculina, justamente por causa das consequências hormonais que estão sendo feitas nas mulheres. Mas eu quero muito, gente, é um vídeo que não vai ter o mesmo engajamento do que falar sobre BBB, sobre falar sobre Yasmin. Então eu vou começar a fazer esses vídeos e eu peço muito que vocês assistam com carinho esses vídeos até o final, porque hoje eu tô falando sobre BBB e quero trazer sim o público feminino, mas o público feminino precisa muito de ter o conhecimento sobre as consequências da pílula em nós como sociedade. Isso não está sendo discutido. Para a Sarah Hill foi muito difícil fazer essa pesquisa, porque até dentro da universidade, dentro de onde ela está, do ambiente de onde ela está, em um podcast que ela fez com até o Jordan Peterson, que eu gosto bastante dele, ela fala sobre essa dificuldade de fazer esse tipo de pesquisa, até por causa de quão forte essa questão da cultura woke, tá? Então, assim, e diversas vezes no livro dela, eu juro pra vocês, tem várias notas falando assim, eu não quero que você feminista isso, por favor, você que... Gente, ela teve que explicar até o que é ser mulher dentro de um dos capítulos dela do livro. Por quê? Por causa toda dessa cultura woke, de falar do que é isso, que é aquilo outro. Ah, mas eu nasci homem, mas me tornei mulher. Tô fazendo... Ela teve que explicar o que é biologicamente ser uma mulher dentro do livro dela e teve que ter muito cuidado com as palavras que ela estava usando. Por causa do quê? Porque realmente existe tudo isso por trás, sabe? Que está atrapalhando bastante pesquisas sérias e pesquisas que realmente elas vão contra essa questão da esquerda, da cultura woke, do progressismo, por aí vai. E isso é muito importante, tá? Porque a pesquisa dela é um calcanhar de aqueles que... se popularizar essa pesquisa dela, bem, boa parte a gente vai ver a sociedade com um olhar diferente, tá bom?
Bem, dito isso, vamos direto ao vídeo. E teve muita gente que falou assim: suas introduções são gigantescas. Precisa, gente. Esse é o meu momento que eu tenho de conversar com vocês. Ou então eu faço aquilo, né? Que às vezes bons canais fazem. Às vezes fazem 1 hora, 2 horas, fazem as lives. Que aí vocês vão comentando. Só que eu não tenho, infelizmente, neste exato momento, eu não tenho tempo para fazer isso, tá bom? Infelizmente. Mas eu quero continuar trazendo conteúdo para vocês. Então eu peço para vocês sempre, tenham paciência. Então vamos falar sobre a questão do BBB. E eu vou dar minha opinião como mulher a respeito do que tá acontecendo. Foi este daqui. Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, ela é bonita ainda. Não tô falando do rosto, não. O rosto dela é lindo. O rosto é lindo. O corpo dela é meio estranho, tá ligado? Ah, meu, se eu jogar uns negocinhos também eu fico A lindo. bunda, vou ficar. Rarear a panela, Fica jogar... quieto mesmo, tá de sacanagem, cara. Fala aí, que você pode falar. Eu não posso. Eu acho ela super legal. E ela é gente boa pra Mano, caralho. isso aí me surpreendeu. Super legal, super legal. Quando eu ouvi dela que ela competia com as mulheres. Mas eu falei, como as mulheres vai vir? Como ela vai querer competir com ela? Vai peidar? Ela vai na carioca, ela vai pra cima, não é? Agora ninguém mais volta na Yasmin até ser a última opção. Não, e assim, né? Você percebe, ela tá mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ansiedade também. Ela sai comendo. Porque ele falou de cigarro, ela também tá depositando ansiedade. Parou de fumar, então assim. Mas lá fora ela arrumadona ali na balada, negão. Enfim, os caras comentando. Tá, vou dar minha opinião sobre isso. Eu comecei falando sobre essa questão do mal do século. Eu comecei falando sobre depressão e ansiedade. Eu comecei falando sobre... Me perdoe. Eu comecei falando como os meus próprios inscritos às vezes reclamam dos meus vídeos longos. Por que eu tô dizendo isso? A ansiedade e depressão é um mal do nosso século e acabou. Então as pessoas... ou elas não têm vontade, disposição para fazer as coisas, ou então elas não esperam o florescer das coisas, elas não esperam tempo das coisas, tá? E por quê? Porque tudo é muito rápido. Eu tenho que dar uma informação, eu tenho que dar um conhecimento, poxa, eu tenho que fazer isso em 1 minuto. Claro que para nós que somos criadores de conteúdo, a gente sofre muito com isso, porque de repente a gente tem que falar de coisas complexas e vocês não têm tempo para ouvir. Então isso é muito problemático para nós, entendeu? E se não for aquele cara que vai ser o lacrador, que vai falar coisas bonitas, frases impactantes, bem, você não ganha views. Então todo esse processo ali é muito mais difícil. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu também sou produtora de conteúdo, eu sei o que é ansiedade, eu já sou naturalmente também uma pessoa ansiosa, e porque eu trouxe a Yasmin Brunet para essa discussão. O que ela tá passando é o seguinte, ela tá passando por um processo que ela tá dentro de uma casa com diversas pessoas, a alimentação dela, querendo ou não, é limitada, ela passa por dinâmicas, ela passa por uma outra coisa que boa parte dos participantes também passa, sobre essa pressão, ver como que lá fora as pessoas estão interpretando, o medo do cancelamento, o medo o tempo todo do que fala, deixa de falar, qual que talvez seria a repercussão lá fora. E a gente tem que levar em consideração que essas pessoas que estão assistindo o conteúdo do Big Brother, não assim, eu não tenho tempo de assistir, eu só vejo o que está mais hypado e tento entender o que está acontecendo por trás. Mas o que acaba acontecendo? O pessoal que para a vida para assistir o Big Brother, normalmente é o pessoal mais de esquerda, às vezes é a dona de casa que tem tempo de ficar ali ouvindo a coisa e tal, às vezes é aquela pessoa da universidade, a menina da cultura woke. O programa do Big Brother, ele é sempre ele é um termômetro para o que as pessoas que têm essa mente mais progressistas, elas estão pensando. Por quê? Porque você é assim, que tem uma vida normal, que precisa acordar cedo, que às vezes tem uma empresa, ou que às vezes é SLT, gente, não tem tempo de parar a vida e ficar vendo o que aconteceu ou não no Big Brother. Eu vejo que boa parte das pessoas que assiste o público, que assiste a um público feminino e progressista, tá? Por quê? Porque, são as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Então, quando o Rodriguinho vai e expõe a Yasmin dessa forma, falando sobre o corpo dela, a primeira vez que ele chegar no paredão, gente, ninguém vai segurar ele. A não ser que, de repente você faça que nem aquele outro cara que era jogador, né, ou que gostava de futebol e tudo. A não ser que, de repente, comece a vir um público masculino que vai votar em favor dele e falar assim, vamos defender o direito dos homens, tá entendendo? Mas eu acho que isso é importante ser dito. Mas eu não acredito que é isso que vai ter em torno do Rodriguinho. Tanto é que tudo que se fala, inclusive até os próprios homens nos reactings que eu tenho assistido, tem condenado um pouco a maneira que o Rodriguinho está se expressando. Só que o que eu falo para vocês, foi uma conversa de bar? Foi uma conversa infeliz? Para quando você sabe que você é 24 horas da sua vida filmado? Sim, isso é verdade.
Só que isso é uma dinâmica dentro do BBB que ela é muito complicada. Vocês já pensaram o tamanho da pressão que vocês teriam se vocês soubessem que 24 horas por dia você tinha que tomar cuidado com as palavras que você fala? Que você tivesse que tomar cuidado em não ser cancelado? Então é isso. Qual que é a minha posição sobre isso? As mulheres também fazem isso. As mulheres falam de performance dos caras, falam sobre o tamanho dos caras. As mulheres são super detalhistas. Essa conversa de bar que foi trazida aí no Big Brother, ela também é uma conversa de bar que as mulheres também o fazem, tá? Isso é absolutamente natural. O quê? Falar sobre as outras pessoas, falar sobre desempenho, falar, né? Promover-se também. Isso é interessante. Falar sobre a outra pessoa que está se relacionando e por aí vai. As pessoas... A gente vive numa sociedade que eu acho que as pessoas sentem essa necessidade tão grande de aprovação que elas constantemente falam sobre si mesmas. Talvez elas queiram até falar sobre o quão importante elas são. Então é sempre essa coisa meio que para dentro. Então, e o caso do Rodriguinho, né? Nós temos algumas outras falas, né? Que eu vi outros conteúdos que o Rodriguinho está muito em cima da Yasmin para falar sobre o corpo dela, para falar sobre o processo de ansiedade dela. Aí ela voltou a fumar, porque era uma forma que ela tinha de tentar controlar a compulsividade dela em cima da comida. E a gente tem que levar em consideração que é um processo de ansiedade, você está dentro da casa, tem muitos fatores emocionais que ela está usando o cigarro, ela está usando a bebida, ela está usando a comida como uma forma de escape. Tá? Então, isso é um processo que a gente tem que ser compreensível do quão difícil é isso. Eu vi muitos homens, às vezes, detonando o corpo dela, tal, não sei o quê. Eu acho que os homens, principalmente numa situação uma situação mais desconfortável, igual, por exemplo, é o Big Brother, eu acho que os homens, emocionalmente, eles estão mais preparados. O que eu acho que para as mulheres é mais difícil emocionalmente elas se prepararem para isso. Por que eu acredito nisso? Porque o Big Brother, ele sempre testa extremos. E eu acredito que os homens, principalmente esses homens mais bem criados, eles estão acostumados a lidar com essa questão da pressão desde muito novos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi muitas reclamações assim na internet de algumas mulheres falando sobre, por exemplo, estar à frente de uma empresa, estar à frente de diretorias, cargos de executivos, porque muitas mulheres reclamam do quão sexista e quão machista são esses ambientes. E a pergunta que eu te faço é, será que são machistas sexistas ou será que são ambientes que, querendo ou não, são ambientes extremamente competitivos? E às vezes essa alta competição desses ambientes, o homem, querendo ou não, ele é mais preparado, ele é criado para ser mais preparado. A testosterona como hormônio, ela ajuda o homem a se adaptar melhor ali naqueles ambientes, coisa que a mulher ela tem uma dificuldade maior. Então, assim, será que é um problema dentro do ambiente masculino ou será que a mulher tem uma dificuldade maior a se adaptar às nuances ou aquilo que é pedido dentro daqueles ambientes, principalmente pelo lado emocional? E a gente vê isso também se refletindo com a própria Yasmin. Por quê? Porque ela sempre quis ir pro BBB, diversas vezes ela falava, ela se candidatava e dava indireta pro Boninho. Bem, e eis que de repente ela tá lá e tudo, gente, tudo é muito mais amplo. Entendeu? Essa questão da alimentação, poxa, ela é modelo ou ex-modelo, não sei até agora, né? Então, ela é uma figura pública e tudo aumenta quando você está numa situação igual a essa situação, essas dinâmicas dentro da casa. Então, realmente tem que ter um emocional ou tem que ter um psicológico que vai entrar ali e vai estar bem. Porque senão, gente, vocês vão buscar todos os seus fantasmas. Você entra numa situação daquela, a comida não é abundante, de vez em quando tem bebida, tem festa e tal, eu me esbaldo, eu tô dormindo mal, eu não tenho rotina, eu não sei o que as pessoas lá fora estão pensando, eu tenho que cuidar do que eu falo o tempo todo, eu sou o tempo todo vigiado, eu não tenho privacidade para nada. Então, o que acontece? Como é que fica o emocional, né, das pessoas que estão lá dentro? É muito mais difícil. E no final fazem isso por dinheiro e fazem isso pensando assim, só um recebe esse prêmio ao final, o resto vai ser eliminado. Então é claro que tudo isso tem em jogo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas considerações que eu tinha que fazer, sim, eu vi um rapaz na internet, eu já falei sobre ele aqui, né, mas meio que foi falar, poxa, e a Yasmin já tá detonada, ela já tá com 35 anos, o corpo dela já não é o corpo da adolescente. E depois teve uma outra questão que levantaram, a questão da tatuagem, que ela é muito tatuada, sobre o que ela fez nos outros relacionamentos. Nós tivemos essa semana também
uma entrevista que foi feita da Globo com a questão da Paola Oliveira, para falar a respeito do corpo dela, para falar como tinha gente que estava detonando o corpo dela. E eu vi que isso ia muito em torno do que os homens, né, igual esse caso do Rodriguinho com a Yasmin, né, dos homens criticando o corpo das mulheres. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, até como sendo mulher. Gente, mulher com o corpo de outra mulher é muito mais crítica. Por quê? Porque a mulher, ela é competitiva. Então, vocês podem ter certeza. Viralizou essa situação do Rodriguinho em cima da Yasmin, talvez tenha viralizado essa questão da Paola Oliveira e parte de algumas pessoas né, que mexem com o YouTube, essas coisas, para falar a respeito do corpo da Paola Oliveira. Só que tem um detalhe muito grande, é que a mulher também é extremamente crítica. A mulher, ela só não fala isso publicamente, ela só não vem na internet e fala assim, os anos de glória de fulaninho acabou. A mulher, ela não vai se expor disso, mas a mulher, ela fala assim, entre outras mulheres, nossa, você viu o corpo da artista tal? Nossa, você viu tanto que fulaninha tá gorda? Você viu? Gente, isso é absolutamente normal, porque mulher também é competitiva. Então, a mulher, ela vai olhar, a mulher, ela tem essa questão também da inveja sobre outras mulheres. Nossa, aquela mulher ali, ó, tá vendo? Principalmente quando é da parte detonar. Isso é natural. Eu vejo muito, muito mesmo. Agora, é claro que uma pessoa, uma mulher ou homens, mas principalmente em cima das mulheres, que elas estão bem resolvidas, elas não têm tempo de ficar olhando pro corpo do outro e falando assim, é assim, é assado, por aí vai. E eu quero que vocês sejam... nós não podemos aqui esquecer disso, que a mulher, ela também fala. E a mulher, quando ela fala, ela não torna público, mas o comentário dela é muito mais perverso. E quando eles mostraram... o vídeo da Globo lá, eu não vou passar esse vídeo aqui, tá? Da Paola Oliveira, dos comentários. Eu achei muito interessante porque lá nos prints que tem lá no vídeo, os prints eram principalmente de homens. Você não via o print de mulheres, com foto de mulher, o nome de mulher, falando coisas que fossem diminuir a questão do corpo da Paola Oliveira. Mostrava principalmente de quem? Dos homens, o que eles estavam falando do corpo dela. Então eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque parece que pega essa narrativa de falar assim, nossa, os homens realmente eles estão misóginos, eles estão cada vez mais machistas, que eles estão cobrando das mulheres um corpo lindo e maravilhoso e por aí vai. Só que, na verdade, as mulheres também estão fazendo isso, mas para a narrativa, como não convém, então eles focam o quê? Eles focam em falar que a culpa é sempre dos homens. Como eu sei que a maioria de vocês que assistem o meu conteúdo hoje são homens e não tão mulheres, eu digo uma coisa para vocês. Vocês tomam cuidado com ficar falando principalmente sobre a beleza da mulher, né? Dos anos de glória, não, tal, não sei o que a mulher depois de uma fase, acontece isso, aquilo. Falo para vocês sempre tomarem muito cuidado com isso. Porque, de novo, a gente tem por trás uma indústria. Gente, a gente não pode ser incoerente. Por exemplo, na indústria da moda, por que o modelo tem que ser alta? Por que o modelo tem que ser magra? Por que só agora eles começaram a arrumar os modelos plus size, baixinhas? Por que agora eles começaram dentro da moda, que antigamente não existia, a trazer essa coisa de colocar pessoas diferentes dentro da moda para estar na passarela? Por quê? Porque toda essa questão do progressismo, da cultura woke. Vou dar um outro exemplo para vocês. A Victoria's Secret, eles acabaram detonando a própria empresa porque só tinha branca do olho azul, loira, alta, magérrima e por aí vai. Que é um padrão de beleza que para grande parte da população ele é inalcançável, né? Se a gente for pegar esse estereótipo de mulher, talvez tenha o quê? 1% da população, 0,5% da população feminina? Sim. Só que o que acontece? A moda com essas mulheres, e trouxeram antigamente essas mulheres porque era para ser aquela coisa assim que as mulheres iam olhar aquele padrão quase não alcançável, uma questão de desejo e por aí vai. E aí o que acontece? Com o progressismo, a gente vê que a moda trouxe essas outras personagens, só que vocês podem ter certeza. Você pega o modelo plus size, a modelo plus size não vai ganhar os milhões que, por exemplo, grandes modelos ganham, como Kendall Jenner, como Gisele Bündchen ganhava e por aí vai. É claro que uma mulher que tem esses padrões muito difíceis de serem alcançados, elas vão ganhar muito mais do que um modelo plus size, do que uma modelo baixinha e por aí vai. Mas como essa questão da cultura woke está muito em voga e eles estão querendo popularizar essa questão da moda e sobre essa pressão que está em cima da mulher, só que assim, não é o homem que colocou essa pressão.
são as próprias mulheres que até dentro da moda colocam essa pressão sobre outras mulheres. Só que para a narrativa é mais fácil falar que são os homens que estão condenando as mulheres, entendeu? E assim, vamos ser sinceros, será que para os homens o que é mais impressionante numa mulher necessariamente é só o que a gente chama em inglês de good looking, a maneira que ela é? Ou será que tem um que mais? A pergunta que eu faço, vocês realmente queriam construir na vida de vocês, o principal seria optar por uma mulher que ela tivesse questões morais, éticas, costumes que fossem semelhantes ao de vocês, que vocês tivessem uma química que fosse surpreendente? Ou será que realmente a única coisa que importa é você ter uma mulher que ela vai ser o seu abajur e que vai levar para onde quiser? Então, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que são os homens que colocam essa pressão em cima das mulheres, só que as mulheres também colocam pressão sobre outras mulheres. E isso não está sendo falado. Então, é por isso que eu falo para vocês que eu abri esse canal. Por quê? Porque a gente tem que dar o outro lado da moeda. A gente tem que mostrar o que não está sendo dito. Porque hoje em dia a gente tem homens que estão falando do corpo das mulheres? Tem sim. Só que tem homens também que estão detonados. Tem homem também que não está cuidando. Os homens também... Quantos homens não casam e depois fazem aquela barriguinha do chope, né? A mulher engravida, mas quem cria a barriguinha do chope são os homens. Então, assim, será que é uma pressão só dos homens ou existe uma pressão das mulheres sobre as próprias mulheres, entendeu? Então, eu decidi... e a questão da tatuagem, por exemplo. Será que é uma questão que só os homens estão criticando o fato das mulheres estarem com tatuagem? Ou também não existe uma crítica das mulheres sobre a questão da tatuagem? Por exemplo, eu não gosto de tatuagem. Eu tenho tatuagem? Não, eu não tenho tatuagem. Eu não gosto de tatuagem. Por exemplo, eu vou escolher uma pessoa que tem tatuagem se eu não gosto de tatuagem? Não, tá tudo certo, mas tem gente que gosta de tatuagem, que tem tatuagem no corpo, que vai... Então, assim, não dá pra gente falar assim, não, vocês não se envolvam com mulher que tem tatuagem, não se envolvam com homem que tem... É criar essas regras, vocês estão entendendo? Tudo é uma questão do quê? Eu acho que quase a mídia, a televisão, a internet, parece que é criar, assim, como se fosse fórmulas do que você deve procurar ou deixar de procurar numa pessoa. E eu não sei, sabe? Eu acredito que essa questão de tentar achar fórmulas, isso não vai dar, talvez, o resultado que a gente espere. Eu acho que grande parte dos nossos problemas hoje relacionais, como sociedade, como pessoas, como indivíduos, é justamente porque tudo precisa o quê? Precisa de fórmulas. Porque tem que ser assim, tem que ser assado, que não sei o quê. Esses padrões, inclusive, vocês falam sobre essa questão da hipergamia. Porque depois que a mulher amadurece, ela sabe que o valor de mercado dela caiu e ela vai procurar um cara, Betinha, será que é bem assim só nessa narrativa? Ou será que a mulher amadureceu? Ou será que a mulher percebeu assim, gente, não, isso é uma coisa imatura minha, isso era uma coisa que eu mais nova procurava, mas hoje em dia os meus valores são diferentes, hoje em dia eu quero um homem assim, 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 assado. Então essas preferências também mudam. E não tem só a ver com essa questão do VSM. Vocês, homens, quando vocês são novos, vocês também procuram um tipo de mulher. Mas a partir do momento que vocês financeiramente estão estáveis, vocês também podem procurar por um tipo de mulher diferente. E é normal. Só que às vezes ficar achando caixas, ficar achando nomes, ficar achando lugares onde vai... Eu acho isso um pouco mais complicado, entendeu? Ou então procurar esses padrõezinhos de comportamento, eu acho que é complicado. E a gente vive uma sociedade, como o conhecimento é muito rápido, como toda a informação ela tem que ser segundos, o que acaba acontecendo? A gente não levanta pesquisas, a gente não levanta argumentos, a gente não levanta porquês de uma maneira que as outras pessoas vão ter paciência para escutar. E, de repente, uma frase de efeito, ela vira o quê? Ela vira todo um processo de tipo, poxa, essa pessoa tá certa. Poxa, isso aqui é o que eu tenho que fazer na minha vida. Poxa, essa aqui é a nova atitude que eu tenho que ter. Então, é isso. Eu trago isso para vocês. Eu trago que cada vez mais a gente, ao invés da gente trazer mais... conversas, mais diálogos, mais porquês, mais pesquisas, a gente o quê? A gente quer buscar fórmulas para o quê? Para a gente buscar um encaixe naquilo que a gente está procurando. E às vezes nem tudo são engrenagens, nem tudo na mente de uma pessoa, nem tudo na forma de pensar são tão encaixes assim, sabe? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar, cada pessoa tem um motivo pelo qual toma determinados tipos de atitude. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguns momentos no canal eu vou trazer como base a ciência, talvez o que uma ou outra pessoa está dizendo, comportamentos sociais semelhantes e tudo, mas a gente tem que
abrir os olhos, a gente tem que aumentar o diálogo, a gente tem que entender o que está acontecendo. E é isso que eu falo para vocês, que é o caso Yasmin Brunet, o caso de Paola Oliveira e outros casos que tem toda essa pressão em cima da mulher. Será que a gente tem que trazer, será que é um questionamento feito só pelos homens? Ou será que é um questionamento que as mulheres também fazem sobre outras mulheres? Será que não existe por trás uma campanha das mulheres se juntarem, unirem e falar assim, vamos parar de falar mal de nós próprias, de como nós somos? Até que ponto isso também não é para criar uma rixa ainda maior em cima desse universo masculinista ou desse universo, sei lá, da Red Pill ou de homens tradicionais, conservadores, de direita, e criar talvez essa rixa entre mulheres e homens na sociedade, como se a gente já não tivesse rixas suficientes. E outra coisa, é impressionante como tudo hoje, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ele tá tudo, sabe, todas as discussões, elas estão sendo polarizadas. E dentro das pesquisas, dentro das universidades, onde a gente tinha a capacidade, dinheiro de gerar mais pesquisas, de procurar entender as novas dinâmicas sociais, como isso no final está sendo traduzido o quê? Em ciência, em tecnologia, em tudo o quê? Que vai beneficiar um único lado, beneficiar uma única narrativa. Então eu quero trazer tudo isso para vocês buscarem entender isso. Enfim, é isso. E para você que chegou aqui no canal, para você que já chegou até o final, para você mulher principalmente, né, que a gente tem poucas aqui no canal, se gostou desse conteúdo, se gostou dessa ideia que eu trouxe, acompanhe os outros vídeos, assistam os vídeos que eu chamo de Red Pill feminina, para falar sobre algumas situações que estão acontecendo com as mulheres, algumas manipulações que estão em cima das mulheres, alguns comportamentos femininos que, né, eu tô trazendo aqui porque precisam ser discutidos, precisam ser conversados e precisam, querendo ou não, ser expandido. Esse conhecimento precisa passar para outras pessoas. E a questão do diálogo também, a questão de até que ponto eu não estou fazendo parte de um sistema, até que ponto não estão me manipulando, ou até que ponto realmente, genuinamente, determinado comportamento, poxa, isso faz parte de mim, eu penso assim, enfim, é isso. Tem muitas nuances, eu vou e volto em diversos argumentos aqui, mas, gente, isso precisa ser clarificado, isso precisa ser trago. Então, eu concluo meu vídeo dizendo o seguinte: a pressão em cima do corpo da mulher, tá? É uma pressão sempre mais alguma coisa. Seja moda, seja desfile, seja qualquer coisa. Seja modo de viver, seja mídia americana, seja filmes hollywoodianos. A gente sabe que essa pressão sempre foi uma pressão de mulheres em cima de mulheres. Agora, se a cultura woke decidiu que agora nós vamos culpabilizar os homens masculinos, vamos dizer assim, os homens, sei lá, da Red Pill, os homens de direita, por agora cobrarem das mulheres essa questão do corpo, será? Será que essa vai ser a nova narrativa para depois falar assim, não, vamos segregar homens e mulheres, que vai ser melhor? Vamos chamar tudo de misoginia, falar que a culpa é dos homens e passar o pano para as coisas que as mulheres pensam ou estão deixando de pensar? Então tudo isso faz parte de um ambiente que a gente tem que trazer todas essas discussões aqui, tá? E eu espero que você tenha gostado, tenha te feito refletir um pouquinho mais sobre o que eu gostaria de trazer hoje com conteúdo. Lembrando que a gente vai, né, trazendo as coisas na medida que, se tiver mais conteúdo sobre BBB, bem, teremos que trazer. Por quê? Porque isso faz parte também, né, do nosso conteúdo, do nosso canal. Muito obrigada e take care!